E nessa aula de hoje a gente vai entender o que é o escurecimento enzimático de alimentos e o que nós temos que fazer para evitar esse escurecimento, beleza? Vamos para a aula, vamos nessa. Bom, e daqui para a gente começar a nossa aula, vamos lá, escurecimento enzimático de alimentos. Eu estruturei essa aula em alguns tópicos para você entender a evolução da nossa discussão aqui. E primeiro eu vou fazer uma contextualização, depois eu vou fazer umas definições sobre o escurecimento propriamente dito. E aí a gente vai falar quando ocorre, qual o mecanismo envolvido e tudo mais, né? E aí, finalmente, a gente apresenta os fenômenos, os métodos de controle, e depois a gente faz uma consideração final, que é basicamente uma revisão. Bom, por que eu preciso contextualizar? Porque se for para a gente chegar e simplesmente falar o que é a definição de escurecimento enzimático, não fica muito legal, porque você chega e vira e fala, é uma oxidação enzimática de compostos fenólicos e subsequente polimerização da quinona, né? E aí essa polimerização vai resultar em polímeros chamados melaninas, que são escuros. É confuso, né, um pouco, pelo menos por enquanto, mas então eu acho melhor a gente contextualizar, porque você precisa entender que os vegetais, a grande maioria dos vegetais, frutas, hortaliças, eles possuem na sua composição naturalmente presente compostos fenólicos. E lá da química orgânica nada mais é do que compostos que contêm aí fenol, um anel aromático, uma hidroxila e tudo mais. Então esses compostos fenólicos eles estão naturalmente presentes. E esses compostos fenólicos que são alterados, né? Então é algo que já está naturalmente presente nos vegetais e ele que é alterado, né? Até aí tudo bem. Dando continuidade aqui, a gente tem outro fato, isso aqui é um fato, que principalmente no Brasil a gente tem grandes perdas de vegetais, desde frutas, hortaliças e tudo mais. Muito vegetal é perdido, desde a colheita, transporte, armazenamento, processamento, distribuição, comercialização e até em níveis domésticos. Em todos esses pontos da cadeia produtiva existem perdas de alimentos. Vários são os motivos que fazem com que os alimentos são perdidos. Um dos motivos é o escurecimento enzimático de alimentos. Isso torna o estudo como nobre, já que a gente está tentando atacar um problema, certo? Essa é a problemática. Nós temos grandes perdas. A gente no futuro vai trazer aula com esses dados aqui, tá? Mas existem vegetais que a taxa de perda é de 10%, 20%. Tem vegetais mais sensíveis que às vezes perde até 50%. Então, vários são os motivos. Um dos motivos é o escurecimento enzimático e é o que a gente vai apresentar aqui a definição e depois como evitar, certo? Isso em qualquer etapa da cadeia produtiva, tá? Aqui são alguns vegetais que são susceptíveis a esse escurecimento, não somente esses, mas aqui eu trouxe algum exemplo para você ver como que isso está presente na nossa rotina. Banana, maçã verde, pera, maçã, batata, berinjela, abacate. Com certeza, a maioria de vocês aí já se deparou com uma maçã que escurece quando cortada. Abacate, se você demorar, escurece. Às vezes você faz uma vitamina de abacate, que é que você bate com leite, e daqui a pouco a vitamina já escureceu. Banana também escurece. Batata, você já deve ter percebido que algumas pessoas, quando vão descascar a batata, vão colocando a batata dentro da água para não escurecer. Então, em níveis domésticos, em níveis de consumidor, você sabe que algumas frutas escurecem, né? E aí você pode virar para mim e falar, professor, tudo bem, escurece mesmo, mas só que eu como antes de escurecer. Ok. Só que aqui a gente vai tratar, nessa aula aqui, com uma abordagem mais de processamento, com algum nível de industrialização. Se algum desses vegetais aqui for submetido ao processamento, seja para transformação ou seja para ele ser utilizado como ingrediente de alguma formulação alimentícia, esses vegetais vão escurecer também. E aí você não está falando mais de unidades domésticas, você está falando já de algo, toneladas, muitos quilogramas. Então, sim, é um problema que a gente precisa evitar, certo? E aí agora sim, né? O que é escurecimento enzimático, né? É uma oxidação enzimática. O nome da classe de enzimas é polifenol oxidada, a gente já fala dela. Oxidação enzimática de compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos, como eu falei, estão naturalmente presentes. Eles são oxidados, aí já fica um indicativo que vai ter a presença de oxigênio. E aí, o que acontece nessa oxidação é a formação de algo chamado quinona. A quinona, por sua vez, ela é polimerizada. Polimerizada é como se fosse a união de várias quinonas.
E quando a gente tem acesso a essa união de várias quinonas, ela passa a se chamar melaninas, e aí é um pigmento escuro, né? E aí é o que você conhece, né? Tem a maçã e a maçã escura, tem o abacate que vai escurecendo. E aí é isso, né? A gente vai estar falando várias vezes aqui durante a aula sobre isso e você vai conhecendo. Bom, mas o que você já sabe é que uma oxidação catalisada por uma polifenol-oxidase. E aí tem que ter cuidado, porque é muito fácil virar e falar assim, são polifenóis oxidases. Tudo bem. Só que polifenol oxidase é uma classe de enzimas, uma classe que possui várias outras enzimas. Aqui na aula a gente vai falar PPO, é polifenol oxidase mesmo. Mas você precisa saber que existem fenolase, fenol oxidase, polifenol oxidase, catecolase, cresolase, tirosinase. Todas essas enzimas são polifenol oxidases. O nome dela é definido com base no substrato. Então, a gente chama todas elas de polifenol oxidase, que a gente está representando a classe. Tá? Só para a gente deixar claro aqui que tem fruta que vai ter uma fenolase, tem fruta que não vai ter fenolase, mas vai ter cresolase, e todas elas vão catalisar a reação, tá? Mas, enfim, só para deixar claro a existência dessa classe, para facilitar. E como que acontece, né? A gente tem aqui o catecol, que é um exemplo de composto fenólico. Teremos aulas sobre compostos fenólicos aqui também. Então, esse composto fenólico presente na fruta, quando em contato com o oxigênio e na presente de alguma enzima polifenol oxidase, ele vai catalisar, essa enzima vai catalisar essa reação e a gente vai ter a quinona. A quinona, como eu falei, vai ser polimerizada, ou seja, vai ser ligada com outras quinonas e vai resultar no pigmento escuro. Então, essa aqui é a reação genérica, bem simples, do que é o escurecimento enzimático. Tá? Então, catecol, naturalmente presente na fruta, oxigênio do ar, enzima polifenol oxidase também naturalmente presente na fruta, e a quinona é um produto intermediário que vai dar origem à melanina, que é de fato o pigmento escuro. Tá? E aí, quando que ocorre, né? Bom, se a fruta, se o vegetal já possui a enzima e já possui o substrato, por que não acontece esse escurecimento? Porque inicialmente, tanto a enzima quanto o substrato, eles estão compartimentalizados. Abre aspas, né? É como se fosse cada um no seu quadrado. E aí tem alguma ação que realiza a exposição do substrato, ou seja, a exposição desses compostos fenólicos. Existe também a liberação da enzima, a enzima está lá presente, compartimentalizada, ela é liberada, e aí existe o contato do substrato com o oxigênio, com a polifenol oxidase, ou seja, existe um momento que todo mundo se une, e aí de fato começa o escurecimento. E aí fica muito claro, você já deve saber, que esse momento que substrato é exposto, esse momento que a enzima é liberada e acontece o contato, é quando você descasca, é quando você tritura, é quando você corta o vegetal, é quando você amassa, é quando o vegetal sofre alguma injúria física, seja qualquer que seja o impacto mecânico, é quando algum inseto ataca esse vegetal ou ataque de micro-organismo mesmo. Passarinho, por exemplo, também pode acontecer, de animais, né? O frio pode acontecer também, de acontecer escurecimento enzimático, porque vai danificar a casca, o tecido, e pode até acelerar a respiração e tudo mais. Congelamento inadequado, porque geram cristais de gelo e esses cristais vão danificar o tecido. Então, qualquer que seja a ação aí que você faz com o vegetal, vai acontecer a descompartimentalização de enzima e substrato. E, obviamente, o contato com o oxigênio. E aí, quando todo mundo entra em contato, começa a escurecer. Por isso que uma maçã só escurece quando você corta ela, né? E aí, tudo bem, você corta e come, mas e na indústria, se você for fazer dezenas de maçãs descascadas para que sirva de ingrediente em alguma formulação, tem que acontecer o processo sem que ela escureça, né? Uma vez que esse escurecimento ele é relacionado negativamente com o alimento. Você escolhe um alimento, você não escolhe aquele que está escurecido com aspecto ruim. Então, infelizmente, a gente tem que evitar. Bom, e quando que essa ocorrência aí tem alguns comentários para fazer sobre a polifenol-oxidase, que elas estão amplamente distribuídas em vários vegetais, aí aqui eu coloquei alguns outros, né, como por exemplo o pêssego, a manga, folhas de chá e até mesmo o café. Então, vários são os vegetais que possuem essas enzimas. Existem vegetais que não têm a enzima, como o exemplo do mamão, né, e existem vegetais que possuem a enzima, mas devido a um pH bem baixo, a enzima ela é como se fosse inativada. Então, o exemplo dos citros, né, laranja, limão, são exemplos de alimentos que possuem enzima, mas têm um pH muito baixo. E aí, importante dizer também que elas são
essas enzimas, toda enzima é uma proteína, e essas enzimas elas são metaloproteínas. O que significa isso? Que são proteínas conjugadas, possuem um metal na sua estrutura. O grupo prostético é um metal, e no caso, esse metal é o cobre, né? Então, naquelas aulas lá de química, lá, a chave fechadura, né? Então, é o local, o grupo prostético é como se o grupo prostético é como se fosse o centro ativo, né? Então, tem o cobre no centro aí dessa enzima como protagonista dessa reação, e a gente vai ver que algumas coisas até para impedir até envolve tem até um envolvimento com o cobre. Beleza. E aí a gente já falou que, de acordo com o substrato, essa polifenoxidase ela é classificada, né, com os tipos de polifenoxidase que a gente comentou. E aí a gente tem um pH ótimo de atuação dessa enzima entre 6 e 7. Importante dizer que o pH ótimo é essa faixa aqui, mas tem o pH mínimo e tem o pH máximo, né? A mesma ideia lá do crescimento de micro-organismo. Então, nessa faixa de pH aqui é quando a ação da enzima ela é ótima, a melhor possível. Então tá aí, né, alguns comentários genéricos sobre as polifenóis oxidases. E é o mais importante, né, como que a gente faz para controlar? Bom, para controlar, a gente tem basicamente aqui 4 estratégias. A primeira é o emprego de ácidos, a segunda é o emprego de evitar com que o vegetal tenha acesso ao oxigênio, ou seja, a exclusão do oxigênio. Nós temos aqui também o emprego de dióxido de enxofre e os seus derivados, e tem também o uso do calor. Vamos falar brevemente sobre cada uma. Primeiramente sobre os ácidos. Então, por exemplo, ácido cítrico, ácido málico, ácido fosfórico e ácido ascórbico. Esses ácidos eles são empregados para controlar o escurecimento enzimático. E o motivo é muito simples, porque você adiciona o ácido e de cara você reduz o pH. E como eu falei, a enzima possui um pH ótimo de atuação. Então, quando você reduz o pH, você primeiro tira do ótimo, e dependendo do tanto de pH que você reduzir, você pode fazer até com que não tenha mais atividade enzimática, como que é o caso de pH menor do que 3. Né? Então, primeiro você reduz a taxa e, dependendo do quanto for a acidificação, você de fato inativa a ação enzimática. Tá? E aí, comercialmente, a gente usa muito o ácido cítrico misturado com ácido ascórbico ou o ácido cítrico misturado com sulfito de sódio, né? Porque aí, dessa forma, além de você reduzir o pH, a gente tem um efeito inibitório duplo aqui, que é a complexação com o cobre. Lembra que eu falei que o cobre ele é como se fosse o centro ativo, está diretamente envolvido com a ação da enzima. Então, quando o cobre ele é complexado devido à ação de algum desses ácidos ou do sulfito de sódio, aí a enzima perde a ação, né? Então, essa combinação aqui de ácidos, até mesmo envolvendo o sulfito, ele tem essa ação, esse efeito inibitório duplo aí, tá? O ácido ascórbico, também chamado de vitamina C, ele também tem um efeito inibidor mais acentuado, porque, além de reduzir pH, ele tem a questão de redução da quinona. Tem a oxidação e tem a redução, lá das aulas de química, né? Então, olha só, a quinona, lembra que ela é um composto intermediário? A sua polimerização que vai resultar nos compostos escuros? Pois bem, antes mesmo dela polimerizar, o ácido ascórbico atua reduzindo essa quinona. E aí ela passa a ser consumida e aí ela não vai polimerizar e dar origem aos compostos escuros, né? Então, qual que é o que você vai utilizar? Depende, né? Depende da fruta, depende da quantidade, depende de tudo mais. Bom, outra forma de evitar é você fazer a exclusão do oxigênio. Bom, domesticamente, como eu já comentei, existe a estratégia de fazer a imersão em água. Por quê? Quando você imerge a fruta na água, o acesso ao oxigênio passa a ser limitado, passa a ser menor. Agora tem um problema, quando você tira da água, volta a ter acesso ao oxigênio e a reação passa a acontecer ou continua. Então, essa questão da água, ela pode ser tratada como um método, ela pode ser tratada como um método passageiro, um método não definitivo, né? Aí existe um emprego de atmosfera modificada, como por exemplo o uso do vácuo, como por exemplo o uso de embalagens infladas com nitrogênio gasoso, embalagens com alta concentração de gás carbônico. Tem também o armazenamento, né, em atmosfera controlada, com a menor quantidade de oxigênio envolvido ali, para poder reduzir a taxa de escurecimento enzimático. Então, você tem que entender que, nesse contexto aqui, o oxigênio é seu inimigo. Então, você tem que excluir.
seja através da imersão em água, seja através do uso de vácuo, seja através de gás inerte como nitrogênio ou o emprego de gás carbônico dentro da embalagem. Quando, a embalagem ou dentro do ambiente onde o vegetal está sendo armazenado, tá? A granel. Tá? Outra forma que a gente tem de inibir é através do emprego do dióxido de enxofre e os seus derivados, né? As soluções de sulfito, metabisulfito, bisulfito e algum sal. E aí, aqui é interessante trazer também, os sulfitos são aditivos empregados em vários tipos de alimentos, tá? Eles são, tecnologicamente, eles são sensacionais. Você acha sulfito em camarão, você acha sulfito em vinho, você acha sulfito em muita coisa, né? Por quê? Porque eles inativam a ação enzimática graças ao envolvimento com um grupo prostético, no caso o cobre, que a gente já comentou lá quando a gente combina com ácidos, né? E também eles se complexam com a quinona, assim como a vitamina C, e aí impede a polimerização da quinona que vai gerar. Então, essa é a atuação dos sulfitos, né? Essa é a atuação dos sulfitos. Então, é outra forma de você inibir. E a gente tem aqui também o emprego de calor, né? Quando você faz uso de água quente, vapor ou micro-ondas, você inativa a enzima. Por que você inativa? Porque a enzima, elas não são termorresistentes, ou seja, elas são termossensíveis, são sensíveis ao calor. Então, ao, 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 ao ser submetida a uma ação de calor, essas enzimas que são proteínas, elas são desnaturadas. E aí acontece que ela perde a ação, ela é inativada mesmo, né? E aqui uma faixa bem empregada, né, entre 70 e 90 graus por um curto período de tempo. Lembrando que a gente está falando aqui de alimento, então não adianta você querer fazer aplicação de um calor muito agressivo, porque você pode desconfigurar o alimento. Isso algumas vezes acontece, mesmo brando. E aí uma forma muito empregada na indústria de alimentos é o branqueamento térmico. O branqueamento térmico nada mais é do que um pré-tratamento em vegetais que vão ser submetidos ao enlatamento, ao congelamento, à desidratação. Então veja você, se a fruta, se o vegetal for submetido a alguma etapa for processado para ser enlatado ou congelado, ele precisa ser branqueado, um branqueamento térmico, para inativar essa enzima, porque senão a enzima vai escurecer o alimento, né? Então, a inibição da ação de escurecimento enzimático, ela é estratégica, ela se torna como fundamental nessa parte de processamento de vegetais. E acabou que eu não comentei, mas isso aqui é um exemplo de branqueamento térmico, é um tratamento térmico mais brando que tem como objetivo inativar enzimas. Existe o branqueamento químico também, que é a imersão em ácidos ou solução de sulfito. Isso é um branqueamento químico. Eu já vi essa questão aí de branqueamento químico cair em concurso, cair em prova de mestrado e tudo mais. Então, existe o branqueamento térmico e o químico, tá? Bom, tem também a pasteurização, que tem como objetivo inativar o micro-organismo patogênico, mas é claro que acaba que inativa enzimas também, empregado em néctar, suco, polpa, pureza e tudo mais. E aí só tem que ter cuidado, mais uma vez eu falando aqui, que o calor ele pode modificar características sensoriais do produto, pode ficar com sabor de cozido, que a gente chama aqui de off flavor, né? Então não adianta querer virar e falar assim, então ao invés de usar algum aditivo, eu vou simplesmente tratar o alimento termicamente para inativar a enzima. Infelizmente, tem alimento com isso aí não fica muito legal, porque afeta o sabor, né? E aí a gente encerra a nossa aula. É claro que, professor, então como é que eu faço para fazer com que não aconteça o escurecimento enzimático? Cada caso é um caso. Você tem aqui uma série de alternativas que podem ser escolhidas para tal fenômeno. E aí você precisa se aprofundar no seu caso para buscar a solução. E para a gente encerrar aqui, só revisando, o escurecimento enzimático predominantemente é um problema, e quando o vegetal escurece, ele perde o seu valor, e aí você precisa evitar. E ele está presente em toda a cadeia produtiva, sendo no processamento a forma mais atenuada, uma vez que no processamento é quando a gente descasca e, de fato, expõe o substrato enzimas ao contato com o oxigênio. É importante você conhecer o que é, porque você vai definir sua estratégia de solução. E aí a gente já explicou aqui como que acontece. E aí os métodos de controle, a gente tem a ação de ácidos, do enxofre e os seus derivados, o calor e a exclusão do oxigênio. Existem alguns métodos também
antes do processamento, principalmente ligado a questões agronômicas, mas não é o foco aqui, não é o nosso foco. E aí é isso. Então, nessa aula você entendeu que o escurecimento enzimático é um problema, você entendeu que o seu entendimento químico é importante na hora de você escolher a forma de controlar, tá certo? Então, essa foi nossa aula aqui. Se você for, aqui são as referências dos principais livros que eu li para estar preparando esse material. E aí é isso. Se você tiver alguma dúvida e você for meu aluno, já pode entrar em contato, mas se você não tiver, você pode escrever aí o seu comentário, sua dúvida, seu elogio, seu questionamento, o que quer que seja, beleza? Um abraço a todos, valeu, falou!